Referente ao conteúdo, então, da aula 2. O que será abordado nessa segunda aula, então? Introdução ao raciocínio probabilístico. Então, a gente vai trabalhar com probabilidade. Estatística. Então, nós vamos aplicar os dados probabilísticos na resolução de probabilidades. Triângulo de Pascal, álgebra e geometria. Falando, então, antes da introdução ao raciocínio probabilístico. Então, qual é o objetivo e as habilidades? A probabilidade, então, como alguns já sabem, ela é uma área, um ramo dentro da matemática, onde a gente trabalha a chance de acontecer ou não alguma coisa, eventos, experimentos, por exemplo. E é através da probabilidade que a gente descobre a chance, por exemplo, no jogar uma moeda, se vai cair cara, se vai cair coroa, chance de erros em pesquisas, chance de ganhar na Mega Sena, por exemplo. Sempre que a gente fala em probabilidade, a gente precisa saber como que é o formato dessa probabilidade. Então, ela vai ser sempre uma fração, aonde eu escrevo na parte de cima o que eu busco, o que eu estou querendo descobrir, e na parte de baixo o total de situações que existem para este fenômeno. Tá? Então, é P de probabilidade, número do que eu quero e número do total aqui embaixo, é uma fração. Então, aqui eu cito um exemplo para clarear essa ideia. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 1? Então, vamos parar e pensar. O dado tem 6 lados, então aqui embaixo o total é 6. E eu quero que saia o número 1 quando eu jogo um dado. Quantos números 1s tem um dado? Um só. Então, é 1 sobre 6. Se eu quiser dividir e multiplicar por 100, eu vou ter esta resposta em porcentagem. Mas a probabilidade é de 1 para 6. Ou eu posso dividir e dar a resposta com vírgula. Outro exemplo. Qual a probabilidade de obtermos um número par no lançamento de um dado? Então, novamente, estamos falando de dados. O que eu sei quando se jogam dados? Que eu tenho 6 possibilidades para acontecer com um dado. 6 resultados diferentes. Então, embaixo eu coloco 6. E eu quero um número par. Se é um número par, quantos números pares a gente tem? O 2, o 4 e o 6. Então, são 3 números pares sobre 6. A gente pode simplificar essa fração. Simplificando, dividindo tudo por 3, eu encontro 1/2. Ou seja, a metade dos valores do dado são pares, a outra metade são ímpares. 1 dividido por 2 também é 50%, 0,5 vezes 100, 50%. Também podemos resolver exercícios de probabilidade utilizando uma representação de caminhos, que é chamada de uma árvore de possibilidades. Então, ao invés de só pensar e escrever em forma de fração, eu posso abrir todos esses resultados. Então, por exemplo, aqui eu trago. Se a gente jogar uma moeda, ou da cara ou da coroa, se eu jogar ela de novo, ela pode dar cara ou coroa. E se eu jogar de novo, cara ou coroa? Então, eu coloco aqui que pode cair cara na primeira vez, cara na segunda, cara na terceira. Pode cair cara, cara e depois coroa. Pode cair cara, coroa, cara. Ou cara, coroa, coroa. Então, é através deste desenho, né, que a gente chama de árvore das possibilidades, que também a gente pode descobrir quantas chances são. Aqui eu escrevo todas elas, vocês podem fazer esse exercício. Quando eu jogo uma moeda 3 vezes, o que pode acontecer? A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E tentem escrever resultados diferentes. Como é que eu vou saber quantos dá para escrever? Então, vamos parar e pensar. Cada vez que eu jogo a moeda, ela tem 2 opções, né? 2 chances de acontecer. Deixa eu pegar a minha caneta aqui, porque ela não está funcionando. Vamos pegar e ver se eu consigo colocar ela para funcionar. Senão, sem a caneta, fica mais difícil de explicar os exercícios. E vamos abrir.
Vamos tentar agora compartilhar. E compartilhar. Vamos ver agora se a minha caneta... Isso aí. Sem a caneta fica difícil para explicar. Então, eu estava comentando aqui sobre a situação do 8. Como é que eu vou saber que são 8 no total se eu esquecer de alguma? Como que eu vou fazer? Então, vamos pensar. Quando eu jogo a primeira moeda, o que pode acontecer com a primeira moeda? Ela tem 2 chances de resultados possíveis. Quando eu jogo ela de novo, ela tem mais 2 chances de resultados. E quando eu jogo ela pela terceira vez, ela tem mais 2 chances de resultados. Cada vez que eu jogo essa moeda, ela pode ter 2 opções, ou da cara ou da coroa. Se eu multiplicar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, eu sei que o meu total de resultados vai ser 8. O que eu quero, por exemplo, com todos esses resultados? Eu quero a possibilidade de encontrar o mesmo lado, ou seja, cair sempre cara ou sempre coroa. Se eu olhar aqui, sempre cara ou sempre coroa. São 2 chances do total de 8. E se eu simplificar dividindo isso por 2, eu vou encontrar um quarto. Um quarto também é a mesma coisa que 0,25 ou 25%. E qual é a probabilidade, ou a árvore das possibilidades, de um casal que quer ter filho, ter um filho de cada sexo, se ele vai ter 2 filhos, tá? Então, quando ele vai ter 2 filhos, o que pode acontecer? Pode acontecer de ter 2 meninos, um menino e depois uma menina depois um menino, ou 2 meninos. Então, o total de resultados é 4. Por quê? O primeiro filho tem 2 opções, ou menino ou menina, e o segundo filho mais 2. 2 vezes 2, 4. O que eu quero? Eu quero que eles tenham um filho de cada sexo. Um filho de cada tem uma chance aqui e uma chance aqui. 2 de 4, que também é 1/2, que também é 0,5 ou 50%. Outro assunto, então, é aplicando essas probabilidades. Então, este estudo de probabilidade. Então, quando a gente for aplicar, a gente trabalha a estatística, tá? É um ramo de grande importância dentro da matemática, porque através dele a gente faz coleta de dados e organiza, interpreta, tá? Analisa uma representação para chegar a um resultado. Então, é uma tomada de decisões que vem acompanhando, né, a nossa história ao longo de grandes civilizações, né? E com o passar do tempo foram criados métodos para esse processo ficar mais fácil. A estatística é dividida entre estudo de coleta de dados e que conhecemos os princípios da área, como os conceitos de amostra, população, variável, tipo de variável, estudo de análise. Desses todos os assuntos, a gente vai escolher alguns para trabalhar, que são algumas medidas de dispersão, tá? Então, essas medidas aqui são a média, a moda e a mediana. Existem outros, mas nós vamos trabalhar com o básico, que é o que a gente pode precisar no nosso dia a dia. Então, o que é a média? A média também pode ser abreviada por ME, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos. Traduzindo. Uma vez a gente costumava dizer que a nossa nota era uma média. A gente fazia uma prova valendo 10, uma prova valendo 10 e uma prova valendo 10. Aí a gente tirava 5 sobre 10 na primeira, tirava 8 sobre 10 na segunda e tirava 6 sobre 10 na terceira. Aí a gente fazia uma média. O que era isso? A gente somava as 3 notas e dividia por 3, porque foram 3 avaliações. Se fossem 5, somava 5 e dividia por 5. E aí a gente fazia uma média. Numa eu fui bem, na outra eu fui mais ou menos. No fim, fazia uma média, tá? A gente pode fazer média em várias situações do nosso dia a dia. Uma média de quilometragem, uma média de combustível, uma média de salário, porque às vezes no mês a gente recebe um salário mais alto, no outro mês um pouco mais baixo, aí a gente faz uma média, a gente soma e divide quantos a gente somou. Somei 2, somei 3, somei 4, tá?
Aí aqui eu trago um exemplo para vocês. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23, 21 anos. Qual é a média da idade dessa equipe? Então, é para isso que serve uma média, porque daí eu vou fazer uma reportagem e vou dizer a média dos jogadores de basquete é de tanto, para não ficar citando a idade de cada um. Então, eu vou somar o 28 com o 27, com o 19, com o 23, com o 21. Quantos números eu estou somando? 5, a idade de 5 jogadores. Então, eu vou dividir por 5. 118 dividido por 5 dá, em média, 23,6. Então, eu posso dizer que a média está aproximadamente em 24 anos. Claro que uns mais, outros menos. Então, essa é a ideia da média. É somar, e aí eu vou ver quantos números eu somei aqui. Somei 5 valores, então eu vou dividir por 5. Se eu somei 3, vou dividir por 3. É assim que funciona a média. O outro, então, é a moda. A moda, como a gente diz, é o que está na moda, o que todo mundo usa, o que é fashion, digamos assim. Então, aqui na matemática, a moda é o valor que mais aparece. Então, quando a gente tem um conjunto de dados, nós vamos olhar. Tem algum que apareceu mais do que uma vez? Ele vai ser a nossa moda, tá? Então, lembrem que moda é o que está na moda, que todo mundo usa, é o que aparece mais, tá? E o que aparece mais aqui nesse exemplo? Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38, 41. Qual é o valor da moda desta amostra? Então, eu coloco uma solução. Observando os números vendidos, notamos que o número 36 foi o que apresentou maior frequência, 3 pares. Vamos ver se é verdade. O 36 aparece uma vez aqui, uma vez aqui e uma vez aqui. Apareceu 3 vezes. O que aparece? Eu vi 41. Mas 41 só apareceu uma. 38, apareceu uma, 2. 37, só uma. 35, só uma. 34, 39. Então, é o número que aparece mais vezes. Pode acontecer de não ter nenhum, então a gente diz que é amodal. Às vezes, nenhum apareceu mais vezes, então a gente diz que não tem uma moda, é um amodal, certo? E a mediana, e o último, então, desse trio que nós vamos estudar, mediana. Mediana me lembra, tipo, sou de estatura mediana, ou seja, é o número central, é o número do meio. Então, eu tenho um conjunto de dados, eu tenho que colocar eles em ordem, tanto faz se é uma ordem crescente ou decrescente, e aí eu vou olhar o número do meio. Às vezes, eu não tenho um número do meio, aí eu tenho que fazer a média com os 2 do meio, porque eu não tenho 1, eu tenho 2, daí eu uso a média, que é o que eu expliquei antes, que é somar e dividir pela quantidade, né, para descobrir quem é. Por exemplo, em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores foram. Daí traz aqui todos os valores. Qual é a mediana das alturas? Então, primeira coisa, nós vamos colocar esses números em ordem. Eu vou escolher colocar em ordem crescente, tá? Mas pode ser decrescente. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resultados. Colocando os 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em ordem crescente, eu vou achar o do meio. Então, como é que eu acho o do meio? Eu vou tirando os das pontas. Tiro esses 2, tiro esses 2, tiro esses 2, tiro esses 2. Eu vou enxergar o do meio. Então, neste caso, a mediana, que é MD, porque ME é média, ou a gente pode escrever por extenso também, né? Mediana é 1,65. Vamos supor, né, fazendo aquela comparação que eu disse antes, vamos supor que eu tivesse os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu fosse descobrir quem é o número do meio. Então, eu vou aqui, esse com esse, vejam que eu não tenho o número do meio. Mas eu sei que no meio, entre o 3 e o 4, é o 3,5. Por quê? Porque eu faço uma média. Eu somo o 3 com o 4, que dá 7, e eu divido por 2. Se eu divido 7 por 2, dá 13,5. Então, sempre eu vou conseguir achar a mediana. Por quê? Se eu tenho uma quantidade ímpar de números, eu vou ter o do meio.
Se eu tiver uma quantidade par de números, eu vou ter que fazer a média dos dois do meio. Eu posso fazer essa média só olhando ou somando os números e dividindo por 2. Isso, ou direto, vai dar 13,5. Próximo assunto, triângulo de Pascal. Objetivos, habilidades para vocês darem uma lida. Talvez esse triângulo de Pascal vocês nunca tenham visto na vida. Eu dou aula há mais de 20 anos, tá? E todo esse tempo eu nunca utilizei este conteúdo de forma, assim, muito expressiva. A gente apenas expõe, né, que existe esse triângulo de Pascal, mostra da onde que ele vem, mas ele não tem uma aplicação, assim, tão direta quanto uma média, uma mediana, ou simplesmente outros assuntos que a gente viu, tá? Então, ele está aqui mais como fins de uma curiosidade. Ele existe, sim, né? Mas a gente não tem uma aplicação direta no nosso dia a dia. Então, aqui eu falo sobre o triângulo de Pascal, que ele é um triângulo aritmético, infinito, eu não termino ele nunca, aonde eu organizo números binomiais, já vou explicar o que é isso, né? E ele é exposto em forma de um triângulo, tá? E tem uma fórmula para seguir e ele continuar sendo construído. Da onde que vem esses números binomiais? Eles vêm lá de um assunto chamado combinação, arranjo da nossa aula 1. Vocês já viram um NP. Na verdade, vocês já viram esta fórmula aqui, olha. Número, ou P fatorial, N fatorial. Então, tem relação com a fórmula fatorial. E aí, aqui eu explico que é uma combinação simples, que é essa fórmula que a gente já estudou, que o fatorial abre os termos até o fim. Então, essa parte aqui não é novidade, porque nós já vimos alguma coisa na aula 1. Então, vamos ver. Eu posso construir o triângulo por essa relação. Vejam aqui. A primeira linha tem 2 zeros. O N e o P, os dois seriam 0. Na linha 1, ele tem 1 e 0. Na linha 2, ele tem 2 e 0. Na linha 3, ele tem 3 e 0. Na linha 4, 4 e 0. E assim por diante. Quando eu venho para a coluna do lado, ele não usa mais o 0, ele usa o 1. Vejam que onde era 0 virou 1, porque agora eu fui para a direita. Eu andei uma coluna. E se eu for mais uma, vai virar 2. E se eu for mais uma, vai virar 3. Então, seria a linha e a coluna. Tem relação com isso, tá? Vai ser uma coisa mais simples de se falar. E aí, vamos construir, então, o tal do triângulo usando os resultados, tá? Eu posso construir este triângulo sem me preocupar com as informações anteriores. Como assim, prof? Vejam só. Eu vou começar sempre com o número 1 aqui no topo do triângulo, tá? Aí, o que acontece com esse número 1? Ele fica em cima de uma base que é o 1 e 1. Então, isso aqui sempre vai começar deste jeito. Sempre, tá? É como se eu formasse um triângulo só com números 1s, que eu estou com uma linha e uma coluna, tá? Muito bem. Como é que eu descubro esses números, então? A partir destes. Eu sempre vou escrever embaixo a soma dos números que estão a minha parte superior, acima de mim. Por exemplo, acima desse 1, o que eu tenho? 1. Acima desse 1, o que eu tenho? 1. Agora, acima desse daqui, não tem um 1 também? Ó, acima dele não tem um 1. Acima desse 1 tem um 1. Acima desse 1 tem um 1. Acima desse 1 tem um 1. Então, vocês viram que aqui sempre vai ter 1 acima. E no lado de cá, a mesma coisa, ó. Acima desse 1 tem um 1. Acima desse 1 tem 1. Acima desse 1 tem 1. Ou seja, aqui sempre vai dar 1. Tanto na esquerda quanto na direita. Quem está mudando são os números aqui de dentro. Quem são eles, então? Vamos pegar um verde aqui. Quem está acima desse carinha aqui? 1 e 1, ou seja, 1 mais 1, 2. E se eu somar esses aqui, eles não estão acima do 3? Ó, 1 mais 2, 3. E acima desse, 2 mais 1, 3. Eu não estou, então, escrevendo aqui a resposta superior? Quem é a soma dos números
em cima de mim? E se eu somar esses dois aqui não dá o 4? E se eu somar esses dois aqui não dá o 6? E se eu somar esses dois aqui não dá 4 também? E se eu somar esses dois aqui é 5? Se eu somar esses dois é 10? Se eu somar esses dois é 10? Se eu somar esses dois é 5? E se eu somar o 1 com o 5 dá 6? Se eu somar o 5 com o 10 dá 15? O 10 mais o 10 dá 20? O 10 mais o 5 dá 15? O 5 mais 1 dá 6. Agora eu vou preencher com vocês. Vamos ver se vocês entenderam a lógica. Isso aqui representa que ele não tem fim. A gente faz até cansar. Quem é o número que eu vou colocar aqui embaixo? A soma desses dois. 1 mais 6, 7. E aqui, quem que eu escrevo aqui? A soma desses dois. 6 mais 15, 21. E se eu somar esses dois? 35. Se eu somar esses dois? 35. Se eu somar esses dois? 21. Se eu somar esses dois? 7. Vocês perceberam que eu tenho para o lado de cá os mesmos resultados do que o outro lado, pela esquerda e pela direita? Não tem um eixo de simetria, digamos assim, se eu dividir ao meio eu não vou ter os mesmos resultados? E eu posso continuar somando isso. Eu sei que aqui eu vou ter sempre 1 nas laterais, por quê? Acima do 1 eu só tenho 1, seria 0 aqui, ó. Então, se eu somar 1 mais 0, vai dar sempre 1, porque aqui eu não tenho nada. Mesma coisa aqui. Quem é que está no lado de cá? 0. Se eu somar 1 mais 0, 1. Então, tem várias formas de identificar isso. Então, ele é infinito, porque eu vou até cansar, eu vou somando. Claro que os números vão ficar cada vez maiores, né? Mas o objetivo é esse. Daí aqui coloca, ó, tente descobrir a relação para cada ser encontrado, relação para ser encontrado, cada um dos termos do meio. Então, como é que eu vou encontrando os termos do meio? Somando os dois de cima dele, né? E aí tem alguma relação? O 2, depois foi 3, virou 6. Do 6 virou 10. Do 10 virou 20. Tem alguma lógica, será, nesses números? Fica de incógnita para vocês descobrirem. E a última parte, então, da aula 2, álgebra e geometria. Então, o que é álgebra, o que é geometria? A geometria a gente estudou mais vezes, tá? A gente viu mais, por quê? Porque a geometria estuda formas geométricas, né? Envolvem vários conceitos, a gente viu lá na aula 1, figuras geométricas, áreas, volumes. Então, a geometria trabalha com isso, tá? Com essas unidades de grandezas. E eu tenho a álgebra. O que é a álgebra, então? É um ramo dentro da aritmética, né? Onde a gente trabalha as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente pode aprender isso lá na etapa 1, no primeiro ano do ensino médio, mas a gente viu já no fundamental, a gente lida com soma, subtração, multiplicação em vários assuntos. E na álgebra, então, a gente usa essas operações de soma, subtração, multiplicação, junto com letras. A gente mistura números e letras. E aí viram expressões, equações. Por exemplo, essas aqui, ó. 2x mais 4, 4x menos 4 igual a 19 menos 8x. Então, podem ser equações, podem ser expressões, tá? Dentro dessas equações, nós temos as que são chamadas de equações de primeiro grau. Se elas são de primeiro grau, o expoente aqui da nossa variável x é 1. Ela é uma expressão mais simples, tá? Mas eu posso ter também expressões, equações de segundo grau. Muda que o x tem um expoente 2. Essa a gente diz que formam retas, né? E essas formam parábolas. Também é com esse tipo de expressão, de equação, que a gente faz a Bhaskara, que é uma fórmula bem conhecida, que a gente nunca mais deixa de usar, né? Na aula a gente usa bastante. Então, aqui eu coloco exemplos, né? De equações de primeiro grau, só com uma letra, com duas letras, tá? Com x e y, ou a e b. E quando elas são de segundo grau, elas podem ter só x de letra, só que algum com expoente 2, ou pode ter x e y também. Então, essas são equações. Mas nós temos também outros tipos de equações. Nós temos as equações exponenciais.
Exponenciais por quê? Porque elas têm expoentes. Eu tenho um númerozinho ou uma letra em cima de um número. Então, elas são exponenciais. O inverso de exponencial é logarítmica. Então, é a função que aparece um logaritmo aqui na frente, tá? Como que a gente resolve esse tipo de equações, a gente vai vendo nos exercícios depois, tá? Não se preocupem com isso. Eu faço vídeos gravando a explicação dos exercícios também. Em outras palavras, o logaritmo, tá? Como ele é inverso do exponencial, eu acabo falando aqui das duas funções juntas. Por quê? Porque o logaritmo de 36 na base 6 vale 2. Na logarítmica é assim. E na exponencial eu escrevo com expoente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quero fazer 6 vezes 6, eu vou achar 36. Então, é esse númerozinho elevado na 2, que é o valor depois da igualdade, igual ao número grande. Então, é sempre o pequeno elevado nesse igual a esse. O pequeno elevado no 2 igual a 36. Então, aqui é 2 elevado na 4 igual a 16. 2 na 4 igual a 16. 1/5 na menos 1 igual a 5. Então, são formas diferentes de escrever umas expressões, tá? Se eu fizer 6 na 2, isso aqui quer dizer 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é 36. E se eu escrever 2 na 4, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Não é 2 vezes 4, 8, não é 6 vezes 2, 12, tá? É o número vezes ele tantas vezes quanto o expoente falar. E quando é negativo, o que eu faço? Sempre que for negativo, para deixar o expoente positivo, a gente faz uma operação que é inverter a posição dos números. O 1 que estava em cima vai passar para baixo e o 5 que está embaixo vai passar para cima. Fazendo essa troca, o expoente muda de menos para mais. 5 dividido por 1 é 5. E 5 elevado na 1 é 5. Então, só para vocês conhecerem que eu posso ver expoentes negativos nas contas também. E aí, agora, nós vamos resolver alguns desses exercícios, tá? Para ver se nós estamos nos entendendo. Então, só vou afastar aqui para que fique um espaço bom para poder resolver essas contas. Então, vamos ver de tudo que eu falei, se eu posso fazer alguns cálculos. Então, esse primeiro aqui. Quanto que é 3x vezes 4 igual a 14x menos 2x mais 1? Como é que eu vou resolver isso daqui? Então, primeiro, eu vou fazer 3x vezes 4 é 3 vezes 4, 12x. Então, vejam que eu estou usando a operação de multiplicação. Mantenho igual. Quanto que é 14x menos 2x? 14 menos 2 é 12x. Então, vejam que o que eu fiz aqui foi diminuir as coisas. Mais 1. O que eu quero saber? Eu quero saber se eu consigo resolver uma conta tipo essa. Para isso, será que colocando 1 vai dar certo? Se eu colocar o 1 aqui, 12 vezes 1 é 12, igual 12 vezes 1, 12, mais 1. Se eu colocar o 1, vai dar 12 igual a 13. Isso é mentira, então não é o 1. Se eu colocar 0, se eu colocar 0 aqui, vai ficar 0, 0, 0 mais 1, 1. Eu vou ter 0 igual a 1. Então, isso também não faz a verificação na minha conta. Vejam que a gente fez algo parecido lá na aula 1, tá? O NDA é a última opção, ou seja, nenhuma deu certo, eu vou marcar ela. Então, eu vou pular, porque eu não sei se essas aqui vão dar certas ou não. Menos 1, será que se eu colocar menos 1 vai dar certo? Agora eu vou fazer a conta com menos 1, porque ela é um pouco mais demorada. As outras eu fiz de cabeça.
Se eu colocar menos 1, o que vai acontecer? Menos 12, porque mais com menos é menos. Menos 12 mais 1. Menos 12 é igual a menos 11? Não, então esse também não é o resultado. E será que com menos 2 vai dar certo? 12 que multiplica menos 2 igual a 12 que multiplica menos 2 mais 1. Menos 24 igual a menos 24 mais 1. Menos 24 é igual a menos 23? Não. Então, como nenhuma das respostas deu certo, eu digo que a resposta é nenhuma das alternativas. Então, é como aquele primeiro exercício da aula 1, que a gente substituiu os valores para ver se dava certo. Vocês já podem substituir os números aqui. Eu resolvi deixar ela mais curta, mais compacta, né? Mais simples antes de substituir. Vamos para a próxima. 2. Determine o valor de expressão algébrica com x valendo 3. Então, agora eu vou substituir o x por 3. Vou colocar 3 em todos os lugares que aparece o x. Isso daqui é potência, que eu falei antes. Como que você resolve potência? É o número vezes ele, tantas vezes quantas o expoente mandar. 4 vezes. Então, ó, coloquei 4 vezes aqui. Mais 4 vezes 3 eu sei que é 12 e o menos 5 permanece. Continuando a conta. Esse 2 vai multiplicar essa resposta aqui. Então, eu antes vou resolver o parênteses para depois fazer vezes 2. Sempre o parênteses resolve antes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6, 7, 8. 81. Então, é o dobro de 81, mais 12 e menos 5. Quanto que é o dobro de 81? É 162. Mais, e 12 menos 5 não é a mesma coisa que 7? E se eu somar 162 com 7, eu não vou encontrar 169? Então, esta é a solução. Então, nós estamos trabalhando com equações, expressões de primeiro ou de segundo grau. A número 1 era de primeiro grau, porque o x estava com o expoente 1. Essa é de quarto grau, porque o expoente é 4, tá? Mas é só para substituir mesmo. Aqui, de novo, uma com o x com o expoente 1. Agora, eu não estou dando a solução, eu estou pedindo para vocês descobrirem a solução desta conta. Para isso, vamos ver o que a gente tem. 6x mais 6 igual a 48. Para achar o valor do x, eu preciso que fique letras de um lado, números do outro. Então, o 6 que está somando, vou juntar ele com o 48 diminuindo. E quanto que é 48 menos 6? 42. E agora, o 6 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Quanto que é 42 dividido por 6, tabuada? 6 vezes 7. Resposta, então, na número 3. Não temos mais muitas. Vamos ver. Agora é para expandir e simplificar, ou seja, abrir as contas, né? Eliminando os parênteses e simplificar no final. Então, para isso, o que a gente tem aqui? Sempre que a gente tem um número na frente do parênteses, aqui tem uma multiplicação quando não aparece um sinal de mais e menos. Então, a gente faz distributiva. A gente multiplica o 3 pelo x, 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 6, 18. Mais, mesma coisa aqui, 4 vezes 2, 8x, mais com menos, menos, 4 vezes 5, 20. Eu vou juntar o 3x com 8x, 8, 9, 10, 11x, e vou juntar o 18 com o menos 20, que vai dar menos 2. Então, eu expandi e eu simplifiquei. A minha conta termina aqui. Porque eu não tenho uma igualdade para isolar e achar o x. Então, eu só simplifiquei, eu não calculei o x. E a letra B?
Eu tenho um parênteses que multiplica outro parênteses, também é distributiva. Então, vamos ver. X vezes 4x é 1 vezes 4, 4. E x vezes x, x na 2. Porque na multiplicação, somos seus expoentes. 1x com 1x dá 2 aqui. E o x vezes o menos 5, mais com menos, menos 5x. E agora é o 3 vezes 4, 12x. E o 3 vezes menos 5, menos 3 vezes 5, 15. Esse conteúdo a gente vê geralmente no 7º, 8º ano do fundamental, tá? Mas a gente pode fazer mais exercícios se vocês sentirem necessidade. Organizando, então, 4x ao quadrado, eu posso juntar o menos 5 com o mais 12, que vai dar mais 7x, menos 15. E termina desse jeito. Então, vejo que nós encontramos uma expressão de primeiro grau e uma de segundo grau. Número 5, eu quero escrever a expressão que representa o perímetro. Vamos lembrar, perímetro é a soma de todos os lados. Então, para achar a expressão, eu vou ter que somar o 2x com o x, com o y e com o x. Como é que eu junto isso aqui? O x eu posso juntar com o x. 2 mais 1, 3, mais 1, 4x. E o y, que não tem ninguém junto, vai ficar assim. Então, essa é a expressão que representa o perímetro. 6, acho que é o último aqui da nossa folhinha. Pense num número. Então, nós vamos pensar num número. Só que eu vou dar para ele o nome de uma letra. Eu pensei neste número aqui, ó. Escreva o dobro dele. Como é que eu escrevo o dobro? O dobro é 2 vezes. Então, escrevi o dobro. Então, eu pensei no x. Aqui eu fiz o dobro. Nossa, que dobro bonito. O dobro dele mais a sua idade. Ai, meu Deus. Agora é o dobro mais os meus anos. Então, vou escrever aqui o dobro mais a idade, tá? Agora, eu quero que vocês escrevam o triplo dele, 3 vezes ele, que é 3x, né? Porque eu tô pensando ainda no meu número aqui. O triplo dele, menos o dia de hoje. Bom, hoje é sábado, dia 18, que eu estou organizando a aula de vocês. Então, o triplo dele menos o dia de hoje. Para vocês, a idade de vocês é diferente da minha, e o dia que vocês vão estar fazendo isso talvez não seja o mesmo que o meu, mas fica isso como solução para vocês fazerem, então. Então, na aula, nós vamos poder tirar dúvidas e vocês podem me solicitar mais exercícios de tal tipo que eu tive mais dificuldade, então vocês podem me cobrar isso sem problema nas aulas, tá bom?